Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo essa manhã, essa tarde ou essa noite. Hoje estou aqui com o Maurício para entrevistar um professor ilustre que está desde o começo desse colégio, se eu não me engano, que tem um dos melhores projetos desse colégio, que é a Horta dos Sonhos. Você vai falar um pouco mais. Ele, Márcio. Márcio, bom dia, Márcio. Bom dia. Como é que você está? Você está bem, Márcio? Tô com sono. Sono. Pra quem não sabe, o Márcio tem uns 5 episódios que era pro Márcio aparecer, e nos 5 o Márcio falou que não ia ter como, e dessa vez, não deu graças a Deus, deu certo. Graças a Deus ele tá aqui. Vai chover? Provavelmente. Porém, ele está aqui conosco, né, Márcio? Espero que chova. Bom dia, Maurício, também, que está aqui junto comigo. Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Tudo ótimo. E fazer aquela nossa pergunta, né, ilustre, que nunca teve nesse podcast, nunca, jamais, né, só pra você. Como é que tá sendo pra você trabalhar no colégio CEPI agora, né? Porque se você... Eu lembro que você tá desde o começo do colégio, né? Sim. Então pegou o colégio ali numa fase normal, aí depois ali no quase pré-militar, né, que era pra ser militar e tal, e do nada virou CEPI. Como é que o senhor veio assim? Como é que o senhor tá se adaptando, acostumando a trabalhar assim no colégio CEPI? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Thiago. Bom dia, Maurício. Eu sempre gostei de ser muito próximo dos nossos estudantes. Então, essa reformulação, né, esse novo ensino médio, esse novo meio de trabalho agora dentro do ensino, como CEPI para mim, está sendo muito, muito fácil trabalhar. Por quê? Porque a gente tem mais tempo trabalhando juntos, a gente tem mais proximidade, a gente tem os estudantes sendo mais protagonistas. Então isso pra mim é maravilhoso, super gratificante. Pra mim foi a melhor coisa que aconteceu. Foi virar CEPI, né? Foi ter virado CEPI, ter se tornado CEPI. Muito bom, gosto muito. E sobre a sua eletiva dos sonhos, professor? A eletiva dos sonhos. A sua eletiva, que já falou que é a horta dos sonhos. E desde o começo ela falou, professor, o senhor podia fazer uma horta pra gente. Professor, você podia fazer uma horta pra gente. Aí o senhor foi lá e fez a Horta dos Sonhos. E eu não tô na eletiva. É um trabalho. Sempre pedi e eu tô lá. Mas como é que é? Me fala um pouco mais sobre essa. A configuração da coisa não permitiu. É, eu acho o projeto muito bacana, muito bom mesmo. Então, Thiago, como você falou desde o começo, eu tô aqui no nosso colégio, né, no nosso atual CEPI, e acompanhando, eu ando em todos os lugares, não sei se vocês percebem, eu gosto de estar, de conversar com todas as pessoas, né, desde da tia da portaria, a tia lá da cantina, da lanchonete, da cozinha, né, eu gosto de conversar muito e presenciei muitas vezes, não que faltasse lanche, né, mas que faltasse um condimento natural ali, porque nem todo dia dá para trazer, né, uma verdura, né, diferente daquele dia, que pudesse ser incluída ali no Se Vira nos 30, né, no improviso, e poder trazer também os nossos estudantes para esse clima, para esse ambiente de você lidar com horta, lidar com natural, lidar com a preservação. A gente também fala de preservação, no começo a gente falou muito, agora a gente está nessa fase de estar dando manutenção, né? A gente esteve construindo os nossos meios de cultura ali. Então, quando eu pensei nisso, eu pensei em complementar, eu pensei em harmonizar, né? E a gente vai ter que falar disso agora, eu tenho um trabalho para fazer, que é falar sobre revitalização de horta. Então a horta foi feita, a gente não teve muitos, vou colocar como recursos para trabalhar, porque o ambiente não era apropriado, a gente está fazendo isso agora, e a partir do que já foi feito a gente está tendo que fazer essa revitalização, né? Inclusive o Maurício participa, o Felipe, o João está com a gente agora também, né? Fica dando muito nó cego, mas está com a gente. Então é isso, eu quis trazer essa oportunidade de ter esse contato com uma alimentação saudável, com uma complementação de alimentação saudável e esse ambiente mais natural, né? Esse ambiente mais puro, esse ambiente mais livre.
para que a gente pudesse também interagir e falar sobre várias outras coisas que a gente fala. É isso. Muito bom. Pô, na moral, o negócio da horta, quando falaram das eletivas, eu falei, tinha falado ano passado, ano retrasado, não lembro. Eu falei, não, eu quero entrar, mas eu quis entrar por causa de você, porque você, cara, você é demais. Uma coisa que eu estava até conversando ontem, Maurício, com uma aluna, e eu vou até expor isso agora. Eu já tinha comentado com vocês lá nas nossas reuniões antes de começar os trabalhos na horta, que a gente conversa um pouco antes, né? Às vezes a gente passa uma coisa ou outra que seja da parte teórica para a gente trabalhar na prática, e eu converso com eles. Às vezes eu tento passar esse protagonismo, né, dentro da Horta dos Sonhos, porque eu quero, né, eu espero que os nossos estudantes dentro do projeto, que eles tenham essa vontade de fazer uma coisa, de sugerir alguma coisa que possa ser trabalhada, que possa ser feita, porque eu acredito muito na juventude. Eu já fui jovem, né? Não mais tão jovem, mas jovem ainda. Mas... Jovem novo. Tá rindo, né? É um velho novo. Jovem de 40 anos. Então, eu espero esse protagonismo, eu espero essa atitude, essa espontaneidade, essa vontade, essa curiosidade, né, que os nossos estudantes eles venham e façam. Professor, eu quero fazer um vaso de pneu, quero fazer aqui uma compostagem, uma composteira para eu fazer na minha casa, para eu ensinar para os colegas, né, para os estudantes do CEPI, para as mães dos estudantes, dos colegas do CEPI. E isso vai estar sendo muito bem trabalhado, muito bem feito pelo estudante, porque eu vou estar ali para auxiliar, né? Se ele tiver alguma dúvida, se eu puder ajudar, ele vai estar complementando com certeza e tendo essa naturalidade que eu espero, que é pegar e fazer, ter ideias e essas ideias a gente trabalhar dentro da Horta dos Sonhos. Fala bonito, né? E massa, de onde é que surgiu essa vontade de dar aula? Eu passei por isso, tem que ser corajoso, né? Pois é, cara. Eu fiz um vídeo, não sei se todos me seguem no Instagram, mas às vezes eu fico com saudade de vocês. E aí eu falo, cara, vou fazer um vídeo. Porque esse vídeo, no meu entender, é uma forma de eu conseguir alcançar o estudante, né? Os nossos queridos estudantes. E aí eu faço um vídeo. Às vezes eu sinto vontade de fazer um vídeo agora. E eu sempre tento fazer esses vídeos motivando, tentando mostrar para vocês que a vida não é fácil, mas que ela tem que ser vivida e deve ser vivida da melhor forma, né? A gente não deve ficar chorando o leite que derramou, não vai adiantar. Então, no dia dos professores, eu acordei naturalmente assim, né? O olho não estava remelado, porque eu já tinha limpado, claro. Mas eu estava com o cabelo bagunçado, estava com a cara amarrotada ainda, o olho vermelho igual está agora, inchado. E aí, eu fui lá revelar que eu não parei, né, assim, para pensar quando eu estava cursando, que eu queria ser professor, quando eu estava de fato sendo preparado para ser um professor. Mas, como eu falei lá no vídeo, é tudo Deus, né, que cria, que direciona. Então foi ele que falou: meu filho, você não sabe, mas você vai ser professor, você vai ser um educador, você vai ser um motivador, né, do conhecimento. Na verdade, eu não gosto de conversar falando que eu sou um professor. A classificação para um professor, na minha opinião, ela é diferente do que eu quero ser hoje, do que eu tento ser hoje, que é ser um motivador do conhecimento, um mediador do conhecimento. Poxa, professor, você não falou sobre aquilo. Pô, mas você pode, né? A gente lança um tema, a gente fala ali o básico, dentro do que for possível a gente avança, e se eu não fui além, não sou eu que tenho que ter essa curiosidade de continuar, porque eu já fui além. Então eu espero que o aluno, que o estudante, né, que os nossos colegas aqui da nossa comunidade escolar, que eles tenham essa vontade, esse impulso de falar, cara, vou ir mais a fundo, né? E isso, é claro, a gente tem hoje no ensino médio uma facilidade maior para a gente fazer isso, né? Você vai poder escolher, vocês do terceiro ano não vão conseguir pegar essa etapa de fato sendo trabalhada, mas vocês, como excelentes alunos, a gente está junto lá no pessoal desde o 8º ano, né? Pessoal, a gente está junto desde o 8º ano lá no pessoal. Então, para mim, realmente pessoal, vocês são pessoas para mim que são muito íntimas, assim, muito próximas, eu gosto muito de vocês. Então,
acredito que vocês já estão preparados já, sem ter essa facilidade, né, essa abertura dentro do ensino de vocês. Tem que fazer um churrascão pra nós, né, professor? A gente pode combinar. O carvão é garantido. Dar um vôleizinho. Vôlei? Vôlei, Thiago. se vocês quiserem, Boliche. a gente prepara. Professor, agora saindo mais da área da educação, né? Agora Falando mais sobre você, cara. um pouco mais sobre você. Falei duas perguntas em uma que o senhor já emenda uma na outra. Quero saber assim, como que é o Márcio fora do colégio, assim, o Márcio não professor, né? Agora eu vi que você está pedalando bastante, né? Eu tô de olho, tô analisando tudo. Como é que tá sendo a experiência nova pro senhor, né? Que eu acho que você tá começando agora a pedalar. Sim. E pro senhor definir o Márcio em poucas palavras. Definir o Márcio em uma frase. Então, defina o Márcio em uma frase. Quem é o Márcio? Se alguém chegar assim, que Márcio? Você definisse o Márcio em uma frase e um pouco do senhor fora do colégio. Definir o Márcio em uma frase é resiliência. Resiliência. Resiliência sempre. Eu venho de uma família humilde, uma família simples, uma família sofrida, da Baixada Fluminense lá no Rio de Janeiro, no Belfort Roxo, mais precisamente falando. E sempre tive que ser resiliente. Por isso que eu entendo muito o lado do jovem, por isso que eu entendo muito o lado do estudante. E a frase que define o Márcio é resiliência, porque eu já sofri tendo que ser acordado com a enchente, não batendo na porta, ela já estava lá dentro. A enchente, eu não sei se vocês conhecem, ou se vocês já ouviram falar, você tem uma água, na época que eu morei no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, uma água de esgoto invadindo sua casa. Né? Então, a cena que eu tenho na minha cabeça assim, muito forte é eu acordando na madrugada, quando eu tinha de 6 para 7 anos, eu acordei uma madrugada, fui para a cama do meu pai e da minha mãe, porque eu gostava de dormir com eles, eu ficava com medo de dormir sozinho, então eu ia para a cama dormir com eles. O barulho dos tiros na madrugada me assustava muito, eu ia para a cama deles. Então, como toda criança, né, como todo bom nenenzão, eu fazia xixi na cama. E aí eu acordei com frio, achando que tinha feito xixi na cama. Mas não, era o colchão, né, dos meus pais, e eu deitado junto com eles lá nos pés dele. O colchão boiando, a água da enchente já tinha entrado, não tinha acordado eles ainda. E o botijão passando com o fogão, ó. Tchau, Márcio. E eu, mãe. O fogão e o botijão estão passando ali boiando, mãe. Aí eles acordaram assustados e... Meu Deus. Aí me pegou meu irmão mais velho, que só tinha os dois, somos 3 irmãos. Pegou nós dois e tivemos que sair com água já na altura da cintura já. Água de esgoto. Literalmente de esgoto, porque não tinha saneamento básico ainda nesse local onde eu morei no Rio de Janeiro. Então, de lá pra cá eu sempre tive que lidar com isso. Quando eu vejo um jovem chorando, um adolescente chorando, um estudante chorando, triste, na minha opinião, às vezes por um motivo que não que ele não deve, né, ser ouvido ou ser cuidado por conta daquilo que ele viveu, que ele está sofrendo, mas que ele mesmo respire fundo e fala, mano, vou encarar isso aqui, vou enfrentar isso aqui, se reinventar, ser resiliente e seguir. Essa é a palavra, resiliência. Agora, um pouco do senhor fora do colégio. Como é que está sendo essa experiência agora de pedalar? Como é que é? Se o senhor faz algum exercício físico além do ciclismo? Eu não gosto de me prender, Thiago, a uma coisa só. Eu não gosto de me prender. Tenho minhas obrigações. O que é de fato de obrigação, eu gosto muito de seguir, de cumprir, né? Mas eu não gosto de seguir academia. Eu passei mais de 3 meses numa academia com a minha esposa treinando, e aí chegou as férias, né? Você come, você bebe, você viaja, você quer descansar, você não quer ter aquela rotina. Quando eu voltei, a minha esposa tinha pago 1 ano de academia, e aí eu fui um dia. Ai, Márcio. E ela teve que pagar, porque foi no cartão, tinha um plano lá. E aí eu falei, Zé, eu não vou. Ela falou, poxa, mas eu vou ter que pagar. Falei, mas eu tô fazendo outras coisas, inclusive já tinha iniciado no pedal. Então eu gosto de pedalar, eu gosto de mergulhar, eu pratico mergulho autônomo, eu pratico pesca sub. Então eu gosto de variar minhas atividades físicas. Eu gosto de correr, eu gosto de caminhar, não gosto de escalar, eu tenho medo de altura.
Mas. Na primeira vez que escalar, vai querer escalar sempre também. Será? Acho que sim. Eu fiz um curso há muito tempo atrás de bombeiro civil. E aí eu tive que fazer um rapel. Sobe assim? O rapel você tá em cima e você tem que descer, né? É ao contrário. É, ao contrário, ao invés. Eu tive que descer. E aí eu falei pro professor que eu não ia descer. O primeiro teste que eu fiz, o primeiro treino que eu fiz foi numa pontezinha que tem ali perto do Conjunto Nacional, no CONIC. Atrás do CONIC tem uma ponte, lá a gente fazia as práticas lá antes de ir pro CD. E aí eu tive que descer e eu falei, professor, eu não consigo. Ele falou, tu vai conseguir. E aí a gente trabalhou até que eu consegui descer, mas quando eu olho lá pra baixo, embaça tudo, eu não consigo fazer rápido. É só subir a montanha, sem olhar pra baixo. Chegar lá em cima. Se for pra subir, eu acho que eu consigo, mas se for pra descer, eu acho que. Chegar lá em cima, os olhos pra baixo e falar, rapaz, consegui chegar até aqui. É isso, eu gosto de variar meus esportes, eu não gosto de ficar preso a um esporte. Eu gosto muito de ir ao Corumbá, eu gosto muito de estar em contato com a natureza, com aquele ambiente que eu tento ajudar a manter natural preservado. O Márcio fora do CEPI, quando ele pode, ele vai pro meio do mato lá e fica. Inclusive ontem à noite eu tava lá. E inclusive você tá devendo um passeio pra gente lá pro Corumbá. Você acha que esqueci? Sexta-feira. Mas ele chamou também. Sexta-feira. Não, eu vou levar o Thiago. Eu vou levar o terceiro A. O terceiro A mora no meu coração. Chamou. Sexta-feira agora, Thiago. Eu acredito que eu esteja preparando minhas tralhas para descer pra lá. Também vou. Demorou. É isso, pessoas. Professor, e agora, né, voltando pro colégio de novo. Sim. Uma história, vai devagar. Uma história engraçada. Vai devagar. Uma história engraçada que aconteceu Lá aqui. ele vai. História engraçada que aconteceu aqui no colégio. Marcou o senhor, não necessariamente aqui no colégio, mas nesse seu tempo de professor. E uma história triste também, né? Pra não ficar só na triste, nem só na engraçada. Um pouco dos dois. Uma história que me marcou aqui no CEPI? Pode ser no CEPI, pode ser que o senhor marcou o senhor como professor ou no colégio. Como professor. Uma história que me marcou, é muito difícil falar de história que marcou, porque pra mim são muitas histórias, mas uma história que marcou foi a gincana. Desse ano? Me marcou também. Desse ano? A gincana. Me marcou também. Me marcou também, tô marcado A até gincana hoje, me marcou, porque eu sou um cara muito guerreiro, assim, eu gosto de ganhar. Jura? Eu gosto de defender, mas eu não medi isso, e pra mim me marcou. Foi um momento que eu me decepcionei comigo mesmo em ter... Eu não sei se isso aconteceu de fato, mas me marcou. Eu não sei se eu decepcionei a equipe amarela. E não era a minha intenção. Não era a minha intenção. Pô, cara, tu é bravo, velho. Não era a minha intenção. A minha intenção era defender a minha equipe, mas respeitando as outras equipes, inclusive a equipe amarela, que eu queria estar junto. Que eu queria estar junto. Eu sei que você queria estar junto com a gente. Eu sei, mas... Que eu queria estar junto. Porque, como eu já falei, como eu sempre falei, eu gosto muito do A, porque vocês são 8º A, 9º A, 1º A, 2º A. Inauguramos um colégio. Então eu sou muito fã de vocês, eu gosto muito de vocês. Cada um, na sua particularidade, eu fico lá na sala dos professores ouvindo às vezes falar de alguns de vocês. Coisas boas e ruins. Então, eu vou colocar como ruins porque às vezes você sai do que é para ser seguido, então a gente classifica como uma coisa ruim, né? Você está sendo indisciplinado. Mas isso não quer dizer que você seja uma pessoa ruim. Você está sendo um estudante, às vezes, que não está seguindo aquilo que se deve. Mas, no geral, esses que às vezes a gente ouve falar que ele não seguiu, ele também é um aluno excelente. Eu sinto saudade do Thiago, porque o Thiago é protagonista. Eu sinto saudade do Cláudio, porque o Cláudio é curioso. Do João, porque o João tem as brincadeiras que eu gosto de fazer também. Se fosse para eu me definir como um aluno, eu poderia me colocar como um João mesclado com um Maurício.
e uma porcentagem de Thiago. Entendeu? Mas Então, três só tá com terror. o João é um cara muito sereno, né? O João Kaique. O João Kaique é um cara sereno, tranquilo. Ô, isso aí? Calmíssimo. Eu já fui um João em algumas fases da minha vida, assim, igual essa fase que ele tá agora. Calma. Clean. Posturado e calmo. Ele é focado, assim, sabe? Ele é focado. Depois eu falo no particular o porquê que ele é focado, né? Por que eu acho que ele é focado. Mas isso me marcou, pra gente finalizar a pergunta, né? Isso me marcou, e eu quero até pedir desculpa aqui pra vocês se eu magoei vocês, se eu fui além do que eu deveria. Porque eu muito vocês, eu não quero decepcionar vocês em momento algum, em hipótese alguma. Inclusive professores também. Quebra-pau foi feio. Fiquei sabendo. Coisa boa, meu. O quebra-pau foi feio, mas no final, graças a Deus, eu também pedi desculpa para aqueles que eu acredito que eu tenha magoado, que eu tenha ofendido. E ficou tudo certo. Graças a Deus Mas acho ficou tudo que certo. essa gincana desse ano, assim, foi um negócio muito... Acho que marcou o colégio essa gincana. Que todo mundo queria ganhar, todo mundo queria estar ali na frente. Tanto que os professores não podem mais ser envolvidos nas gincanas. Os professores não vão podem mais? não. É, devia que Vai ter a gincana, meter o pé. vai ter a gincana, mas não o professor diretamente ele não vai poder estar envolvido. Porque Aí se quiser me chamar de volta pra tomar de conta de alguma equipe, eu volto. E o Sal mistura um pouco de cada professor meu ali. Deus do céu. Mas foi legal. Isso me marcou aqui dentro do CEPI, e principalmente como educador, me marcou muito. E já que passou, qual era a sua estratégia que você estava usando? Já passou, né? Ficando assim, qual é a Estratégia? que você está usando para Ó, bater isso não as estava no equipes? script, hein? O Thiago tá fazendo uma pergunta que é curiosidade pessoal dele. É, porque cada A minha equipe tinha estratégia? sua estratégia, né? A do Sil- Ganhar. Cara, a minha estratégia era ganhar. Agora, é clichê, né? A gente tem que responder a clichê. Mas eu não tinha estratégia. A cada situação que acontecia, eu analisava, né, e tentava trazer a minha equipe pro centro. Porque eu tive uma dificuldade muito grande com eles, vou revelar pra vocês, né? Já que tá no momento de Já revelações. passou também, né? Eles brigavam entre eles, tanto que vocês viram que acho que no primeiro dia, né, de competição, a gente teve um aluno que saiu da linha lá feio, né? E aí eu tive muito trabalho. Esse estresse do nada é muito. Quem foi que você... Ai. Eu não vou falar nomes, né? Mas teve um aluno do segundo ano que ele fez uma brincadeira que não foi muito boa, né? Soltou uma bomba lá. tá. E ele botou a culpa em nós. Eu fiquei Pois é, tão- e é isso aí, tipo assim, cara. o moleque me segurava. E isso aí me desestabilizou, né? Porque a minha estratégia era o seguinte, era ganhar. Era manter a Eu calma. falei, vou perder. Bora sabotar os outros maguinhos lá. E aí, aquilo ali contaminou os outros competidores, os outros participantes da Todo mundo. da equipe, cara. Não foi só você que foi todo mundo. E aí eu já comecei logo Já logo uma briga desenfreada com a professora Soraya. A gente já ficou sem se falar, né? Eu gosto demais da Soraya, mas a gente é muito parecido, então a gente já ficou sem se falar porque ela queria que eu respondesse por uma coisa que não era, na minha opinião, não era da minha alçada. Então eu falei, olha, sai daqui, eu tô em competição agora. Eu já saí, o que era pra sair ganhando, eu já saí perdendo por conta dessa situação. Então isso pra mim me deixou muito abalado, muito desestabilizado. Mas é igual eu falei pra vocês, o Márcio é resiliência. Então ele parou ali, respirou fundo. Falou, bora continuar. Não deu pra ser na tática, na estratégia. Eu falei, vai no grito agora. Naquele momento foi no grito. E aí foi. No E aí- grito de guerra, no caso, né? Porque só foi ali mesmo. Se eu fosse só isso, Não teve outro grito? Porque só foi grito de guerra ali. Pois é. ganhar Eu só- não vou discutir isso porque você tem razão. Realmente realmente é o que eu falei. Eu queria estar do lado da equipe amarela, porque a equipe amarela tem a minha vontade, a minha garra. Pois é. Então se a gente tivesse junto, a gente teria ganhado Sobra. na segunda, na primeira, na terceira prova já. Teria sobra de sobra. Por isso, mas só que essa bombinha não desestabilizou só a sua equipe, não. Porque ia prejudicar muita gente da nossa equipe. Porque no momento em que ele tacou a bomba, ele já contou. Ele foi jogou- os ele jogou pro foi nosso os lado a ali. bomba.
Tinha uns 5 meninos ao redor de mim assim, todo mundo querendo vir pra cima dele. E eu era eles, tava Me lá. seguraram, meus filhos Aí ia dar, mas... Pois é. Inclusive os meninos da equipe também ficaram muito chateados. Na hora do futebol, cara, na hora do futebol Aí lá, foi guerra, futebol de dupla, né? É. Na hora do futebol de teve, dupla, a gente perdeu o futebol de dupla porque ele, inclusive ele também, ele começou a brigar com nossa. ele começou a brigar com o colega dele lá que estava Eu lembro. atado a ele, e aí ele conseguiu estragar a estratégia do futebol de dupla. A gente jogou contra vocês ou foi? Mas eu gosto muito dele. A gente ganhou deles. Eu compreendo. Ui, vocês estavam, se eu não me engano, a gente estava com 2 a menos lá. A gente tava Duas ganhando, era duplas 1-0. ainda, vocês com três Eu duplas falei. lá. Aí o que eu falei? Eu falei, olha, vocês recuam e esperam. Não tem mais o que fazer. Tá 1-0, a gente vai ganhar. Eles não vão passar. Aí nós fez o quê? Passando. Pra você ver, agora uma história triste, né? Do senhor. Que é a cifra que marcou o senhor no colégio. Agora uma triste que o senhor fala assim, rapaz, essa história assim, história triste no colégio que eu não quero passar mais, nunca mais na minha vida. Essa é a história triste que eu não quero passar mais no colégio. Ah, tá, é feliz, né? Cara, história feliz foi Momento marcante. foi vivida desde o momento que eu não vou fazer isso. Se não for obrigado, eu não vou fazer isso. Não vou pontuar uma situação. O senhor que sabe. Mas a partir do momento que eu entrei aqui, o momento feliz que eu tive no CEPI foi em 2018, se não me engano, no segundo semestre. Foi o segundo semestre, eu não entrei no primeiro semestre, tá? Eu entrei no segundo semestre. O primeiro semestre eu não estava aqui. A gente Eu entrei. Hã? Eu entrei no segundo semestre, que iniciou no mês foi de agosto. Foi de agosto, certo? Foi de agosto, né? O segundo semestre. Então o momento feliz foi esse. Ter vocês para me ensinar como de fato era uma turma expressiva, vou colocar assim, espirituosa. Porque hoje vocês já são bem mais maduros, só que na época vocês eram mais agitados, mais espirituosos de fato. Então, de lá pra cá foram só momentos felizes, porque eu parava pra chamar a atenção de vocês, ao mesmo tempo eu queria rir. Entendeu? Eu queria rir de vocês e queria fazer uma... Então, do segundo semestre de 2018 pra cá, eu só tive momentos felizes. Assim, né? Sempre tive que ser resiliente por situações, às vezes difíceis, mas se eu for pra classificar no geral, as coisas boas estão ganhando. Sempre tive momentos felizes. Quando eu paro para conversar, às vezes com um aluno que eu vejo chorando pelos corredores, eu não aguento ver pessoas chorando, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu não aguento ver jovens, adolescentes, os nossos estudantes chorando, porque eu lembro de mim quando jovem, né? Os meus anseios, as minhas dúvidas, as minhas angústias. E aí, se for para eu não parar e falar alguma coisa, fala, professor, sai daqui, não quero conversar com você, porque você pode ter certeza que eu vou parar e vou conversar com você. Quando eu paro para conversar com você naquele momento ali e consigo, no mínimo, fazer você parar de chorar, eu já estou super satisfeito, super realizado. Então, esses momentos para mim são momentos felizes. Poder estar com vocês, poder conversar com vocês, poder passar um pouco da minha experiência para vocês, né? Porque eu também como eu já falei, eu já fui adolescente, já fui estudante, então tive muitos problemas na minha vida, né? Relacionados a meu pai, minha mãe, a outras pessoas. Então eu sempre tive que ser resiliente. É a palavra que a gente tem que estudar, ela é resiliência, porque a gente vive num mundo hoje muito difícil, né? O mundo sempre foi difícil. A gente fica com essa frase aí: o mundo de hoje é muito difícil, o mundo de hoje é muito fácil para o jovem. Não. O adulto ele tem que parar mesmo, né? Os pais têm que parar, os responsáveis de vocês têm que parar. Eu deixo até uma mensagem que os adultos, que os pais, né, olhem para os seus filhos, olhem para suas crias, né, para suas proles e olhem com mais carinho. Às vezes a gente está naquela correria do dia a dia e não vê o seu filho chorando, não vê o seu filho triste, não dá devida atenção para ele, né? Então isso para mim é muito chato, muito triste, porque eu também já chorei e não tive pessoas ali para conversar comigo, para me dar uma palavra de sentido. Então quando eu posso fazer isso, são momentos felizes, iguais outros momentos que a gente tem feliz, já teve feliz aqui também, tem.
Então é isso. Então de segundo semestre de 2018 pra cá, é um momento feliz estar aqui. Catacumba ali. Ai, Márcio, perdão chorando. Márcio, pô, esqueci até o que eu ia falar. Fala nada. Dá um abraço então. Eu lembro de uma vez que foi nesse ano, que eu ainda dava aula pra no começo do ano. Tu viu, eu tava quietinho lá, né, e tu foi conversar comigo. É porque eu te conheço. Me deu umas palavras lá, mão massa lá, pô. Porque eu te Todo conheço. negociado, pô. Deixou todo negociado, pô. Isso é errado. Mas eu gosto de tu, velho. Tu mudou minha vida aqui nessa escola, tu sabia disso? Não. Não sabia? Então agora você tá sabendo. Não. Mudou ele o aluno pior. Isso é possível. Isso é possível. É sério, tu é 10. Eu não sei se é pra eu falar agora, mas eu vou falar. Eu tava ontem com a turma do 9º ano B, né, que é do Vespertino, e eu tinha feito uma programação de uma aula com os Chromebooks, né, aqui na robótica, nas meninas.com, e aí não deu certo. E aí eu falei, cara, e agora? Vou ter que me virar nos 30 aqui pra refazer essa aula. E aí parei na coisa que hoje está sendo muito importante. Não a mais, mas muito importante dentro do estudo. Porque eu fico muito preocupado com os adolescentes. Você já tem um projeto, você já tem um direcionamento, mas esses alunos, esses estudantes do 9º ano, dos outros anos que são do fundamental, eu não sei se eles sabem, nem se vocês sabem do ensino médio, a importância de fato que é você aprender, sabe? E aprender com curiosidade, com vontade, com prazer, porque hoje pode não te remunerar, né? Uma produção textual hoje pode não te remunerar, né? A fórmula de Bhaskara pode não te remunerar hoje, mas quando você mais precisar dela, né, e você for um adulto e precisar se prestar uma avaliação dessas externas aí, você vai precisar dela e ela é muito importante. Então eu parei tinha feito uma programação de uma aula descontraída e tal, mas aí uma coisa que eu não imaginei e eu consegui fazer foi atrair eles para uma dissertativa argumentativa. Comecei a conversar com eles, comecei a pontuar, puxei quem era, e eu vou confessar para vocês, a aluna que falou para mim que os meninos apontaram a aluna que era a melhor em redação, a melhor em produção textual. Eu não esperava que fosse ela, porque você olha, às vezes a gente tem esse preconceito, você olha para o aluno, isso já fica uma mensagem para os professores também, os educadores também. Às vezes você olha para o aluno e você não espera que aquele aluno, vamos supor que é o Maurício, que ele seja o melhor da turma, né, em produção textual. E eu pude ter essa lição ontem, que a aluna que eu não esperava que fosse a melhor aluna em produção textual é a melhor aluna de fato em produção textual. E aí eu fiz essa conversa descontraída com eles falando sobre produção textual, e eu fiquei mais surpreso que tudo, porque eu consegui atrair eles para isso, que era falar sobre uma produção textual de uma forma descontraída. Professor, agora eu tinha mais uma pergunta, só que não vai dar tempo, né? Então, para finalizar, né, porque o horário bateu, se deixar, você ficar conversando aqui até meia. Mas tem que seguir o cronograma, né? Então, assim, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para as pessoas que estão assistindo, uma mensagem pode ser de conforto, pode ser para a pessoa seguir avante, né? Como é que fala? Um incentivo para a pessoa. Que o seu coração mudar, se eu deixar para as pessoas que estão assistindo. Então, pessoal, como eu iniciei falando, né, de resiliência, eu quero deixar essa mensagem não só para os jovens, né, para os estudantes, para os educadores, né, os professores. Resiliência. Resiliência porque às vezes você se entrega a um aluno indisciplinado, às vezes você classifica um educador, um professor, como um professor ruim. E a gente tem que ser resiliente. E a outra palavra seria, não a palavra compaixão, né? Mas empatia. A gente tem que estudar essas palavras, porque elas são muito importantes. A empatia vai fazer com que você se coloque no lugar do próximo. Não vai permitir com que você faça nada de mal
para esse próximo, porque você não quer isso para você. O que a gente não quer pra gente, a gente não deve proporcionar para outras pessoas. Então, empatia, né, e resiliência para os jovens principalmente, para os estudantes principalmente, porque a vida não é fácil, né? A vida não é fácil. Tem uma frase que fala que a vida dura só para quem é mole. Eu acho ela muito grosseira, mas dá pra gente tirar proveito de tudo que a gente fala, que a gente faz, e dessa frase dá pra gente tirar um proveito também, que é a gente passar por situações difíceis e tentar olhar pra frente, né, e seguir a nossa vida, porque, mano, opiniões boas e ruins, elas sempre vão vir. Pessoas tentando te derrubar, pessoas tentando te levantar, sempre terão. Não se deixe levar pelas coisas ruins, não se deixe levar, né? Às vezes a gente dá muito foco, muito ênfase para coisas ruins. Existem coisas boas. Ontem eu estava conversando com uma aluna e o pessoal tá tocando, gente. Já deve ser alguém querendo uma entrevista. Mas eu não vou. Desculpa, gente. Então, é isso. É você parar para pensar que os problemas na sua vida, eles existirão. Mas você deve seguir. Não deixe que os problemas te dominem, né? Ontem, como eu falei, estava conversando com uma aluna e ela estava falando, né, que ela não tem o pai dela e ela sente muita falta do pai dela. E eu tentei passar para ela um pouco do que eu vivi, que foi ter o meu pai em casa e dentro do meu coração, dentro da minha cabeça, saber que meu pai de fato não estava ali, né? Que estava só o corpo dele ali tentando fazer aquela presença de pai que ele não, de fato não conseguia proporcionar, né? Então, às vezes você tem o seu pai ali e ele é presente, às vezes você tem seu pai ali e ele não é presente. E se você não tem seu pai, né, dê o amor que você tem que dar para sua mãe, para sua avó, para as pessoas que realmente estão ali do seu lado, que realmente te amam. É isso. É isso, a palavra. Então é isso, para você que está nos assistindo. Agradeço por ter assistido até agora. Estamos aqui com o professor Márcio, né, como eu falei, que muito tempo para ele vir aqui, mas hoje ele conseguiu vir. E espero que você tenha gostado desse podcast, né? Se tivesse horário, a gente ficava aqui até meio-dia, 12h15, que hora que nós vamos embora, mas infelizmente tem que seguir o cronograma. Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, compartilha, comenta. Um beijo do Thiago Araújo. Um beijo do Baiano. Pode seguir o Márcio lá também. Segue o Márcio também. Segue o Márcio, vários gente. videozinhos lá bacanas. Segue o Márcio e seguir o Márcio. Eu vou passar a fazer uns vídeos motivadores. Se quiser fazer perguntas, às vezes eu tenho essa vontade de tirar dúvidas, né? De dar palavras de incentivo ou dar palavras de conforto. E eu não tenho essa proximidade. Ou o estudante, ou o colega, ou o aluno não quer diretamente falar. Mas faça pergunta, segue lá que a gente conversa, a gente bate um papo. Segue o Márcio também nas redes sociais. E é isso. Um beijo para todos vocês e um abraço. Tchau. Falou!